Estamos iniciando uma nova semana, a terceira semana do PET, né? Plano de Estudos Tutorado, que foi a apostila elaborada pelo Estado para nós professores estarmos aí trabalhando com vocês. E o nosso assunto está se tornando corriqueiro. Como assim? Constante, muito presente. A gente ainda está continuando muito aí sobre a questão da globalização. Estamos focando muito nesse conceito, né? E ainda dentro desses conteúdos da globalização, o tema que a gente vai falar nessa terceira semana vai ser sobre a nova ordem mundial, mundialização ou globalização. E dentre desses conceitos aí que a gente falou agora, globalização, mundialização, que é o nosso tema, temos mais alguns conceitos que foi abordado no PET, né? Aqui que eu vou passar dentro desse conteúdo algum desses outros conceitos que eles falaram aqui no PET. Então, para a gente ficar por dentro desses conceitos, né? E a gente já veio comentando muito sobre isso. O primeiro conceito aqui é sobre a globalização. Então, de forma geral, vou falar rapidinho para vocês, como eu já tenho falado, né? Globalização nada mais é que essa integração entre os povos, né? Entre os países, entre as pessoas, né? Entre as comunidades. Então, essa integração, como a gente tem grande exemplo aí da comunicação, dos transportes, né? Das culturas, né? A gente conhecendo aí novas culturas, né? As economias se aproximando, os mercados, né? Igual vou falar sobre a formação dos blocos econômicos, a internacionalização, essa mundialização, né? Essa nova ordem mundial. Tudo isso é decorrente da globalização. Então vocês vão estar lendo aí na apostila de vocês um pouco sobre esse conceito, né? O próximo conceito é a mundialização. Muitos possam confundir globalização com mundialização, mas alguns historiadores, alguns cientistas, né, têm algum conceito particular por esse termo mundialização, relacionando ele somente às mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares, né? Então, essa pequena frasezinha que eu citei para vocês seria o que mais foca nesse termo, nesse conceito de mundialização. Depois temos aqui a internacionalização. Internacionalização corresponde ao aumento das trocas econômicas, né? Esse envolvimento entre os países, né? Com os capitais, com o dinheiro, com as mercadorias, né? Então, a internacionalização veio a partir desse preceito, né? Vamos dizer assim, tendo como grande envolvimento de setores tanto da economia, das indústrias, né? Chegando até como, por exemplo, na parte da nossa educação, vamos dizer assim, essa integração da internacionalização de tudo que a gente tem vivido, né? Vamos dizer assim. Depois a gente tem como conceito a nova ordem mundial. O que seria então essa nova ordem mundial que eu também já comentei para vocês? Nada mais é que o mundo, ele vivia numa bipolaridade, né? Onde, principalmente com a Guerra Fria, a gente tinha o capitalismo e o socialismo. Praticamente liderado o capitalismo pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética, né? E gostaria de comentar aqui para vocês que após o fim dessa Guerra Fria, né, surgiu um novo conceito dessa nova ordem mundial, que não só tinham dois países como líderes, né, surgiram alguns outros países como destaque de liderança, seja econômica, cultural e social, em determinadas regiões do planeta, né? E por fim aqui fala sobre os blocos econômicos. Blocos econômicos, já falei para vocês também, foi um tipo de sistema que alguns países de certas regiões adotaram para poderem se fortalecer diante de toda essa globalização, né? Então, se vocês derem uma lidinha, vocês vão entender o porquê, né, desses países acharem interessante de se agruparem, né? Formarem esses blocos econômicos que trouxeram algumas vantagens, né, para eles diante de toda essa globalização. E alguns exemplos dos principais blocos econômicos que a gente tem é a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a APEC. O mais conhecido temos a União Europeia e também o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil está inserido.
pouquinho aqui sobre as atividades que vocês vão fazer, vão realizar aí desta semana. A número 1 tem 3 manchetes aqui, falando sobre a questão da globalização. Vocês vão observar e está perguntando o seguinte: a partir da leitura das manchetes, classifique como globalização, mundialização ou internacionalização. E explique. Como assim? Vocês vão ver as 3 manchetes e vão classificá-las de acordo com esses 3 conceitos. Qual está relacionado com a globalização, qual está relacionado com a mundialização e qual está relacionado com a internacionalização. Fácil. A número 2, diante dos usos dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é a diferença entre essas expressões? Está aí na apostila, só vocês lerem e diante do que eu expliquei para vocês, vocês conseguem responder. Qual a característica predominante de cada um deles? Tranquilo para vocês estarem respondendo também. Para as atividades 3 e 4, a gente tem um pequeno texto aí, que vocês vão estar fazendo a leitura, e vão estar respondendo no seguinte: quais dos termos internacionalização, globalização ou mundialização melhor define as situações vivenciadas no texto por Built e Driven? Explique. Então a gente está batendo muito na tecla desses 3 conceitos, e em cima disso vocês vão fazer a leitura e definir qual é a melhor situação vivenciada por Built e Driven, diante desses conceitos, né, desses termos aí. Na atividade 4, construa uma tabela com os produtos consumidos por Built e Driven, identifique seu local de compra e a origem do produto. Então vocês vão montar uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna vocês vão colocar qual foi o produto consumido, na segunda coluna o local de compra desse produto, né, em qual país eles compraram, e o país de origem desse produto, porque tem uma diferença o país que a gente compra e qual é o país de origem, né? Qual país ele foi fabricado, demonstrando aí esse processo de globalização que a gente tem, também de mundialização e internacionalização que a gente também está comentando aí nesse conteúdo dessa semana, né? E a número 5, tranquilinho também, que sobre a nova ordem mundial, assinale o fim da bipolaridade entre a União Soviética e Estados Unidos. Uma das consequências da nova ordem foi a criação, igual eu falei para vocês, dos blocos econômicos. Pesquise sobre a União Europeia e o Mercosul, considerando o ano de criação, os países membros, os acordos estabelecidos entre os membros e a situação atual. Então vocês vão fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre o que é como é formado e algumas características do bloco econômico da União Europeia e também do bloco econômico do Mercosul. Então, pessoal, aqui foi essa videoaula para vocês terem essas orientações sobre os conteúdos da terceira semana do PET e também sobre as atividades a serem realizadas, certinho? E gostaria de deixar aqui também um recadinho muito importante para vocês, porque essa semana é uma semana muito importante, porque no dia 5/6, próxima sexta-feira, estaremos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. E diante de toda essa globalização, de todo esse avanço tecnológico, infelizmente houve uma fragilidade também da nossa casa, né, do nosso planeta, da nossa casa comum. Que a gente possa então representar esse dia, né, esse dia tão importante que é a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Que vocês tenham essa importância que a gente tem que cuidar do nosso planeta como a gente cuida da nossa casa, né? Porque cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter sempre, como é na nossa casa, uma casa limpa, bem organizada e com qualidade de vida que a gente precisa, né? Que a gente hoje ter esse desenvolvimento, essa globalização, esse avanço tecnológico que possa utilizar todos esses recursos naturais que a gente tem hoje para desenvolver tudo que a gente precisa, preservando o que? Esses recursos para quem? Para vocês, que são as próximas gerações, né? Que vocês tenham com a condição e uma qualidade de vida bacana. E diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a usina hidrelétrica de Garapava está fazendo um concurso durante essa semana. Eu vou passar para vocês o link deste concurso. Vocês entrem lá no perfil do Facebook da usina hidrelétrica de Garapava para vocês estarem vendo as orientações de como participar desse concurso. E vocês entram, participem e estará concorrendo a alguns prêmios bastante legais que vocês vão gostar. Que vocês possam, então, no próximo dia 5/6, sexta-feira, fazer algo que realmente mostre a importância da gente estar comemorando e da gente estar sempre preservando o nosso meio ambiente. Então, me despeço aqui de vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos.
pela oportunidade de estar aqui hoje também. Um abraço, tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!